Olá, muito boa tarde, caros internautas. Estamos aqui mais uma vez para então darmos sequência aos nossos debates, às nossas reflexões em torno do manual Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar nova ditadura, filosofia política da libertação para Angola. Por hoje vamos dar continuidade ao nosso tema, não é? Raiva, revolta e revolução. Tema este que tem um conteúdo muito exaustivo, daí que até ao momento estamos no terceiro ou quarto programa presos nesse tema, e é um tema que precisamos refletir com bastante cuidado, bastante atenção, porque ele apresenta todos os métodos e técnicas de lutas não violentas. São por aí, estamos a falar de quase cento e tal técnicas, 154, 170, 198 técnicas de luta não violenta. Para este debate, como tem sido habitual, vamos contar com os companheiros habituais de mesa. À minha direita está o companheiro Kindi Andrade, que vou dar já as notas de boas-vindas. Kim, boas-vindas à sua casa. Obrigado, Mano Angola, e obrigado a toda a vasta audiência que nos acompanha nesta altura, não é? De Cabinda ao Cunene, do leste ao Atlântico e pelo resto do mundo, né? Muito obrigado a todos. Ok, obrigado eu, Kim. À minha esquerda está o Jaime MC, que é também o homem da casa, não é? Jaime, bem-vindo, seja bem-vindo à sua casa. Ok, muito obrigado, Mano Angola, e agradecer ao Kim também, parabenizar o Kim pela presença e todos aqueles que estão nos acompanhando. E pronto, estamos aqui hoje, mais um dia de reflexão ao torno da luta, das técnicas da luta não violenta. Então, contamos com a vossa audiência e ajudem ao máximo a partilhar para fazer chegar a mensagem a mais pessoas. Muito bem, hoje então é quinta-feira, como tem sido a tradição, 31 de agosto, estamos no último dia do mês de agosto, o que significa dizer que esta é a última edição do mês de agosto, mas para esta edição nós vamos discutir um subtópico, vamos começar a discutir um subtópico, métodos de não cooperação social. Vou já, sem mais delongas, dar a palavra ao Jaime MC, que vai começar com as suas notas introdutórias sobre os métodos de não cooperação social, dentro do qual, ou seja, dentro dos quais, desse método de não cooperação social, vamos encontrar o ostracismo de pessoas, o boicote social seletivo, greve de sexo, excomunhão e interdição. Esses são praticamente alguns métodos, e é que o Jaime vai fazer alguns comentários sobre os mesmos. Jaime, estamos então já a falar dos métodos de cooperação social. O que tem a dizer quanto a estes métodos de luta não violenta? Ok, obrigado, Mano Angola. Os métodos de não cooperação social são aqueles métodos que, quando levado a cabo pela população ou pelos resistentes, visa reduzir a pulsação de quem tem comportamentos não tanto enquanto benéficos ou benéficas para a sociedade, né? Nesta perspectiva, esses métodos, ou este método nos elenca outros submétodos, como sendo o submétodo ostracismo de pessoas. Este método ostracismo de pessoa é uma palavra nova, se calhar para muitos, porque de forma coletiva, mas vale dizer que não é ostracismo de qualquer pessoa. Submétodo ostracismo de pessoa, mas não é qualquer pessoa, ou não deve ser qualquer pessoa. Tem de ser aquela pessoa que aperiga
o bom funcionamento e atenta contra a liberdade, contra o respeito da pessoa humana. Eu vou fazer um recurso histórico. Historicamente, o ostracismo, ou este método do ostracismo contra as pessoas, foi utilizado no século V antes de Cristo, em Atenas. Em Atenas, esse tipo de ato era tido como um tipo de punição existente entre os atenianos, isso o século que já referi, para os cidadãos, que geralmente eram políticos, esses cidadãos, que, de certa forma, eram votados porque atentavam contra a liberdade pública. E este voto tinha como consequência bani-los da sociedade, da comunidade, e tendo deixá-los asilados por um período de 10 anos. Ou seja, se tu és um político que usas a política para se servir, não servir a polis, usas a política ou o poder que te é conferido no dia das eleições para enriquecer e ostracizar ou, e torturares ou perseguir quem te elegeu, chega a uma fase que a população tem de tomar consciência concernente o método de ostracismo, ostracização de pessoa, para te banir. Essa banição é negação, é negar a tua existência na sociedade como um ente público, como um gestor público. És uma pessoa eivado de vício. Logo, é necessário manter-te longe de tudo e mais alguma coisa para o bem e o crescimento da comunidade. E Atenas resultou. É visto que Atenas é tida como uma das cidades, o exemplo de democracia que se prega até hoje, contrariando a Esparta de Xenofonte, que era uma tirania revelada. Então, na Atenas era possível o cidadão, no momento certo, ostracizar qualquer cidadão de mal, que aperiga aquilo que é o bom funcionamento social. Resultou, e para a nossa realidade, como no âmbito das técnicas e métodos não violentos, ferramentas para derrubar ditadores e evitar novas ditaduras, decidimos também, o manual de Domingos da Cruz trouxe este método que resultou no século V antes de Cristo em Atenas para a nossa realidade, que sabemos que embarca ou é embarcado naquilo que nós chamamos de métodos de não cooperação social. Então, todo cidadão não precisa cooperar com um indivíduo vil, né, ou torpe. Então, é preciso despoletarmos esse método. A par desse método, temos um método de boicote social coletivo ou seletivo. Na sociedade, pode-se selecionar aqueles indivíduos que usam, de certa forma, a sua reputação para ajudar a adormecer ou a escravizar ou a engaiolar a população. Esses indivíduos, do ponto de vista seletivo, podem ser também boicotados porque não merecem a atenção de ninguém. Boicote pode ser não ouvirmos uma televisão que mente à população, não ouvirmos uma rádio que mente à população, não seguirmos a página de um artista ou um futebolista, ou uma figura qualquer publicada que deturpa e mente a população. Este boicote seletivo da não cooperação social é necessária para mostrarmos que estamos de fora. Porque se o indivíduo que faz tanto mal à população tem uma legião de seguidores nas redes sociais, demonstra que se tem aceitação. Quando é negado socialmente, seletivamente, significa que não é aceite, logo a sua liderança corre risco também de prevalecer. É esses elementos que a gente vai discutir aqui e traremos mais outros métodos da não cooperação social. Bem, Kim, quero fazer algum comentário a respeito do que o Jaime acaba de dizer, ou então vai preferir, por agora, falar um bocadinho da não cooperação com os eventos sociais, costumes e instituições. O Jaime acho que deixou a vago o método, ou seja, a greve de sexo, a excomunhão e tal. Penso que era para talvez o Kim também poder dar alguma opinião relativamente ao ostracismo de pessoas, mas se não for o caso, se não puder comentar, pode então
falar um bocadinho da não cooperação com os eventos sociais? Monangola, obrigado pela palavra dada. Eu gostaria mesmo de tocar também naquilo que o Jaime já fez questão, não é? Que tem a ver com o subtópico em discussão para hoje, que é o ostracismo de pessoas. O Jaime falava muito bem, e eu também quero aqui reforçar, não é, de que este ostracismo não é na perspectiva dolosa, não é de voluntariamente quiser pôr em causa a credibilidade ou a aceitação de uma pessoa de boa fé, não é? Estamos a tratar particularmente de pessoas que estão ligadas ao regime autoritário, não é? Sobretudo o ditador e a sua cúpula, e não obstante também estamos a fazer menção a todas as figuras, não é, ligadas à sociedade civil, que por intermédio dos seus afazeres, ou da sua atividade artística, da sua atividade cultural ou futebolística, seja qual for, não é, ele usa os seus afazeres, ele usa a credibilidade que tem para cooperar com o sistema, para revitalizar, não é, o sistema. São essas figuras que devem ser ostracizadas, não é? É esse ostracismo de pessoas, esse ostracismo político ou social que deve decorrer. Entanto, nós não podemos continuar a nos achar de que não somos, ou de que somos insignificantes. Não podemos pensar permanentemente de que um ato coletivo, uma ação coletiva, como por exemplo a questão do boicote, que aqui o manual faz menção, não é? Imaginemos no âmbito das redes sociais, um número considerável de internautas decidirem boicotar uma página que, mais do que publicar de forma monitorizada, não é? As questões ligadas aos direitos civis, também tem sobremaneira cooperando, não é, com o regime político vigente. É claro que esta página não poderia ser fortemente aplaudida ou fortemente aderida, não é, pelos resistentes, não é? Os democratas não podiam legitimar essas páginas, não é, a nível particularmente do Facebook, não é? Tinham de procurar um mecanismo de como boicotar estas páginas. E vamos falar, por exemplo, de artistas. Nós já aqui em Angola vivenciamos esse episódio, não é? De artistas que sofreram boicotes e volta e meia eles surgiram com vitimismo social, de que não estavam a ser perseguidos, de que há uma falsa intolerância política por parte dos democratas, os democratas não estavam a respeitar a liberdade dos artistas, porque os artistas têm a liberdade segundo eles, né, têm a liberdade de escolher qual ou a quem eles podem ou com quem eles podem juntar-se, não é? Ou escolherem como candidato ou opção política, não é? Seja como for. Quer dizer, na verdade, isso é uma farsa, não é? Isso é uma farsa, isso é um vitimismo barato, e tudo porque o que se requer aqui, sem voltarmos aos tópicos que já discutimos, tem a ver particularmente com a questão da responsabilidade cívica, não é? É necessário que essas figuras tenham responsabilidade cívica. Toda figura artística publicamente exposta, que não tem responsabilidade cívica, ela deve ser ostracizada. Ela deve ser ostracizada, independentemente do seu vitimismo, porque há aqui uma questão que se deve analisar com bastante cuidado e uma maturidade, ética muito acentuada. Tem a ver com a questão do contributo à humanidade. É necessário que esta arte venha contribuir para o bem-estar da humanidade, venha contribuir para o bem-estar. Tanto faz, eu estou a focalizar-me ou a focar-me nos artistas, porque o Jaime já falou relativamente aos políticos. Os políticos são não é? São as figuras
visadas de forma sine qua non, não é? Não temos como. Por exemplo, nós estamos a falar de pessoas como a página de João Lourenço, não é? E João Lourenço tem uma página, a página da Presidente da República. Essa página, ao bom tom, já não podia mais funcionar nas redes sociais, por exemplo. Mas agora aqui, o que a não cooperação com os eventos sociais diz? O que é isso, no caso, a não cooperação com os eventos sociais? Por exemplo, o manual aqui nos apresenta algumas técnicas, alguns métodos, no caso, suspensão de atividades sociais e desportivas, boicote e ações sociais, greve estudantil, desobediência social, retirada de instituições sociais. Na prática, como é que isto é praticamente materializado? Na prática, isso é materializado de uma forma tão simples, não é? Desde que os democratas ou a sociedade, de forma maciça, decide não participar, decide não apoiar. Quando a sociedade decidir não apoiar as iniciativas de um artista, por exemplo, eu estou a focalizar muito nos artistas porque são fortemente os detentores são figuras que granjeiam maior simpatia a nível das massas, não é? E eles ajudam, do ponto de vista cultural, ajudam o sistema a se... Mas eu gostaria que de forma sintética, porque daqui a nada passo já por Jaime, tem pelo menos mais 1 minuto e 30 segundos ou até 2 minutos, podemos avançar até 2 minutos. Eu gostaria que fosse sintético em dizer como é que se faz isso, suspensão de atividades sociais. Como é que os democratas podem servirem-se deste método como um método do caso de luta não violenta, não é? Como é que esse método vem a pressionar o regime não democrático, no caso, ou seja, o regime ditatorial? Não, isso é conforme nós estamos aqui a debruçar, não é? Nós falamos aqui, o manual fala em suspensão de atividades sociais e desportivas, não é? Está-se a falar na questão de suspender uma atividade que é social ou desportiva. Mas suspender como, Jaime? Como é que essa atividade... Como é que se suspende isso? Como é que os democratas procedem? No caso, recorrer a esse método, eu, João dos Santos Moana Angola, Jaime MC, Kim de Andrade, queremos então aplicar esse método esse método de luta não violenta. Como é que nós começamos? O que é que fazemos? Primeiro, existe uma atividade social, um evento social, sem público? Primeira questão é essa. Sempre que nós vemos atividades nas diversas províncias de artistas saídos de Luanda a irem fazer a festa nas demais províncias. Suponhamos que vão para províncias e não há aderência. Ninguém está interessado com aquela atividade. Não há adesão. A atividade não sai. É um boicote do evento. Vejamos também que a equipa A ou B tem uma partida de futebol. Por sinal, é um derby. E nenhum adepto vai para lá. Não vai adepto nenhum. Até muitos compraram bilhetes para reservar os lugares, mas no momento da partida ninguém vai. Bem, mas isso chega a ser complicado, porque o nome diz tudo, adepto, né? Adepto. Sim, mas a questão que eu levanto é de forma de luta não violenta. Há diversas formas. Tu pode ser adepto, tu pode ser, amante do artista B ou C, que virá atuar na sua comunidade. Mas se notares que esse artista não tem um posicionamento exato, que se espera no momento, eu não vou para a atividade dele. Eu sou fã desse artista, mas não vou. Eu estou a tentar lhe dizer o quê? Que Cafunfo resistou-se um massacre, uma chacina, um crime contra a humanidade. E semana seguinte, um grupo ligado ao partido foi realizar uma atividade de Cafunfo. Que moral tem um cidadão que tem os seus avós, seus pais, seus vizinhos mortos naquele massacre, que nenhum artista se manifestou, que nem sequer a televisão pública falou sobre isso, ir para aquele evento? É uma das formas de luta não violenta. Não vais precisar gritar com ninguém, é só não ires nestes eventos.
É só não porque a tua presença nesse evento legitima a aceitação desse indivíduo. Denota a ideia que sai é que esses artistas têm aceitação e controlam seu público. E que tipo de música vão levar para esses eventos? Diz respeito à realidade que enfrentam sobre a fome, seca, pobreza extrema. Não diz respeito, é para dançar. Então, para dançar, dança em casa. Eu não posso servir só para dançar. Eu preciso refletir e repensar o meu país. Logo, não vou em atividades do gênero. Exatamente. Não vou em atividades do gênero. Então, Mano Angola. Sim, pode Aqui, aqui. aqui uma questão, tipo, isso é um ponto prévio, não é? Tem a ver com essa questão de ser adepto, ser fanático. Nós estamos a tentar, não é? Estamos a tentar, de forma pedagógica, trazer uma abordagem, que desperte o estado de consciência cívica de todos e de todas, não é? E esse estado de consciência cívica, é claro que a pessoa tenha o mínimo senso de lucidez. Aqui, não é? mas Agora, há uma coisa que as pessoas têm que se- perceber, por exemplo. São duas áreas sociais, se assim posso dizer, duas formas de organização social. Não, três formas de organização sociais, ou áreas até sociais, em que as pessoas se apegam muito e se apegam no seu todo. Eu estou a me referir, por exemplo, a por exemplo, da religião, o o esporte e a política. Exatamente. Estás a Sim, ver? Quer dizer, por isso é que nós estamos apelar a esta consciência, apelar a essa consciência, nós estamos a falar de uma consciência. Que tipo de consciência? Consciência cívica. Exatamente. A consciência cívica está claro, tudo está ligado à política, mas a consciência cívica está muito mais, está ligado mais diretamente à política. Estás a ver? Da mesma forma como as pessoas têm essa consciência cívica, é da mesma forma como uma pessoa pode ter uma consciência religiosa e dogmática, estás a ver? Sim. Muito presa. Exatamente. Ela até é capaz de dizer, não acredito. Sim, o que nós estamos a tentar fazer é resgatar tentar fazer essa lavagem cerebral para que estas consciências tenham a responsabilidade do seu papel social. Exato. Ok? Tudo bem, a pessoa pode ser da igreja que ela entenda, não é? Seguir, mas ela não pode alienar a sua responsabilidade, não pode alienar os seus direitos sociais, não pode alienar os seus direitos civis, perdão. Mas não sei se pode estás a alienar a sua perceber que responsabilidade. existem pessoas que acham que o que eles Sim, têm no mundo na não é verdade- direito. na verdade, elas não eles acham. almejam, eles aspiram o reino dos céus, por exemplo. Né? Não vamos nos prender muito nesse campo, mas é um exemplo que eu quero aqui avançar, acho fundamental. Essas pessoas acreditam que esse mundo é um mundo simplesmente de teste, né? Ele está aqui para testar simplesmente a sua fé e almeja o reino dos céus. É o efeito do dogma, é o efeito da alienação. Sim, mas deixa só não dar é também. Que isso seja Eu acho gente, que no método anterior falamos sobre a excomunhão. A questão da excomunhão, esta forma é uma forma de censura eclesiástica, onde o indivíduo era negado, de certa forma, excluída da comunhão dos crentes, em participar em igreja, em participar em qualquer tipo de filiação religiosa. Quer dizer, tu és crente, mas a excomunhão te retira a possibilidade, o direito de participar na comunhão. Exato. Essa ideia, que mesmo na religião existe, imagina na sociedade. Eu quero trazer isso, falamos do método anterior. Quer dizer, tu és um cidadão, mas se os teus atos nada dizem, não abonam a convivência e a continuidade da espécie humana, não tens moral de prevaleceres no seio da coletividade. Porque a sociedade é olharmos a pessoa com suas singularidades, com as suas diferenças. Quando isso não acontece, não existe. Agora, tu podes ser artista que quiseres, mas se não se compadeces com a minha dor, tu não és o meu próximo. Tu não és o meu semelhante. É nessa perspectiva. Agora, o indivíduo está embebedado, está imbuído de fanatismo, mas tem que ter a capacidade, a lucidez de refletir que esta decisão não é por ele, é pelo país, é pela geração vindoura. É essa curiosidade, é isso que nós temos que tiçar. Nós tivemos a passar uma fome tremenda em 2010 e construiu-se 4 estádios milionários de futebol. Volvido 10 anos, esses estádios viraram currais ou
lugares de pasto de gados bovinos. No entanto, onde é que quer dizer, para o cidadão não diz nada isso. Aquele dinheiro não é do partido A ou B, aquele dinheiro é do Estado angolano, onde somos todos nós. Ninguém cobra nada a essa gente. Realizarmos um CAN, um mundial, qualquer tipo de campeonato enquanto a gente passa fome. E ainda assim voa a esse estádio de futebol, de barriga vazia, aplaudindo o maior futebolista do mundo. Tenho lucidez, Então é isso que nós queremos aqui refletir e trazermos a todo mundo. Por exemplo, já me desculpa, mas para nós aqui, eu gostaria que esse vai passar para o Jaime, porque a não cooperação com os eventos sociais foi praticamente um comentário feito pelo Kim. Jaime, a retirada do sistema social, não é? Dentro deste método, nós vamos encontrar alguns submétodos, assim podemos chamá-los, não é? Permanência em casa, não cooperação pessoal total, fuga de trabalhadores, santuários, desaparecimento coletivo, imigração em protesto. Bem, são esses. Eu gostaria que fizesse alguns comentários muito rapidamente, se puder, Jaime. Pronto. Esse método, retirada do sistema social, é um método que a gente já experimentou, isto, se não estou em erro, este ano, março. Fica em casa. Visa, de certa forma, a não cooperação. Pronto, é mesmo não cooperação. Retirar-se do sistema social. Quer dizer, porque quando tu reclamas do sistema social e estás sempre presente nesse sistema social, significa cumplicidade. Então, a permanência em casa significa que eu não vou, por exemplo, ao serviço, porque não concordo com a situação do país. Com esta ordem social, exatamente. É romper com aquilo que foi estabelecido. É sem sair em casa, porque as empresas funcionam com os trabalhadores. Não há, até hoje, mesmo depois da manufatura, viemos para a maquinofatura, que é a revolução industrial, o grande ganho que tivemos. Até as máquinas não funcionam sem pessoas, sem trabalhadores. Se o trabalhador prevalecer em casa durante uma semana, as indústrias fecham. Nada funciona sem pessoas. Está falando de pessoa física. No entanto, permanece em casa sem gritar, sem falar com ninguém. Mas isso vai causar baixa econômica e social no meio onde estou inserido. E temos aquela questão da não cooperação total. A não cooperação total, esse submétodo, depois poderemos conjugar com o método de não cooperação econômica, significa que eu não faço compra, nem abasteço nas bombas de combustível deles. Eu não faço compra no supermercado deles. É não cooperação total, mas é total mesmo. Eu não ando de autocarro público porque eu não quero legitimar a situação social. É a não cooperação total. Temos a questão da fuga de trabalhadores. Já mesmo para concluir os outros, a fuga de trabalhadores vem na perspectiva de que vamos todos para o trabalho, assinamos o livro de ponto, mas depois todo mundo retira-se. Assinamos, é uma das formas que podemos incluir. Assinamos todos, vamos para o trabalho, saí de casa, fui para o trabalho, mas todo mundo sai da empresa. Abandona a empresa, as máquinas a funcionarem, tudo ligado, mas todos os trabalhadores foram para suas casas. É fuga dos trabalhadores. Vai causar danos ali. Isso não pode ser visto no sentido criminal, criminalizar os indivíduos que deixaram as máquinas funcionar, mas no sentido social, histórico. O que motivou, o sentido psicológico, o que esteve na base. Vão entender que abandonaram por questões políticas, por questões sociais. Isso motiva, isso causa revolta. E já, para indo, a questão do desaparecimento coletivo. Um grupo, saímos de casa para o trabalho ou para a escola, mas ninguém regressa. Fomos para outros pontos, abandonamos, é uma imigração, mas não avisamos as famílias. E as famílias dão um alerta às autoridades que o nosso irmão, o meu marido ou minha esposa está desaparecida. E procura, todo mundo procura de pessoas que desapareceram de forma consciente, se avisar, mas apanharam um voo de saída, porque abandonaram esse país, que é a questão da imigração em protesto.
o desaparecimento coletivo e migração e protesto estão completamente ligados, porque essa migração é mesmo induzida. Quer dizer, eu não concordo com tudo que acontece aqui, mas porque não quero chocar diretamente com eles, porque eles são violentos, poderão responder-me com toda a crueldade, abandonam esse país, que esse país se torna mesmo vosso. Muito obrigado, uma das Jair, formas muito também da obrigado luta pela não forma violenta. muito resumida com que abordou esta técnica da retirada do sistema social. Por agora vamos fazer um curtíssimo intervalo e em breve, dentro de poucos segundos, estamos aqui para darmos continuidade à nossa discussão. Olá, estamos então aqui novamente para, como prometemos, darmos continuidade à nossa discussão. Acabamos de abordar ou de discutir os métodos de não cooperação social. Por agora vamos começar a discutir os métodos de não cooperação econômica e vamos, dentro do qual vamos encontrar os boicotes econômicos. E dentro dos boicotes econômicos vamos encontrar os métodos de ação por parte de consumidores, dentro também do qual vamos encontrar os boicotes de consumidores, não consumo de mercadorias boicotadas, políticas de austeridade, retenção de aluguel, recusa de alugar, boicote nacional de consumidores e, finalmente, boicote internacional de consumidores. Estes métodos serão comentados por Kim de Andrade. Kim? Sim, mano. Quanto a este método, não é? Estamos a falar precisamente sobre o papel dos agentes econômicos, não é? E aqui chama-se a atenção aos dois grandes agentes econômicos, que são o consumidor e o fornecedor, não é? E particularmente ao consumidor, que é a grande alavanca do sistema econômico, não é? Para o consumidor, não é? É necessário que ele faça o boicote em relação, por exemplo, ao produto que se está a oferecer no mercado, não é? Estamos a ver no nosso contexto angolano que o preço do saco de arroz de 25 kg, que estava estimado primeiro a 7 mil kwanzas, depois passou a 14 mil kwanzas, agora já está a custar a 22 mil kwanzas, a 23 mil kwanzas. Ora, se os consumidores decidam deixar de consumir esse produto, de aquisitar o arroz, aqui, né? mano, é preciso que se abra aqui o parênteses, não é? É necessário que o povo angolano tem de acreditar na força desta ação coletiva. Exato. O problema é que o povo não acredita nisso. Okay. O povo pensa que isso é fantasia, isso é uma quimera. Mas se os consumidores, se os angolanos decidirem deixar de consumir, porque as coisas só estão até onde estão, porque o único decisor ou o único agente econômico que está a decidir no mercado é o fornecedor, não é? Ainda não se viu uma ação severa ou uma ação premente por parte do consumidor. Se os consumidores, que somos nós em grande escala, decidirmos não consumir o arroz, decidirmos não consumir o óleo, decidir não consumir o açúcar, decidir não consumir, quer dizer, e nós não vamos morrer, há outros recursos alternativos. Política de austeridade. Há outros recursos alternativos. E a política de austeridade. Política de austeridade também, não é? Tem vai lá, essa medida, não é? É uma medida que tem a ver com uma forma de boicote, mas se achar que há necessidade de forma evoluída, não é? Vontade. De forma evoluída, por exemplo, a retenção de aluguer, vamos reter, não é? Que
o aluguer de uma propriedade não seja, por exemplo, não seja concretizado, não é? Estamos aqui a falar, por exemplo, a recusa de alugar. Nós temos uma viatura chamada frete, Exato. por exemplo, né? Temos uma viatura e a nossa viatura está à disposição. Volta e meia aparece alguém com um produto, aparece um fornecedor, por exemplo, não é? Com produto, ele precisa de comprar, de tirar o produto de um lugar ao outro, vai ser necessário ele alugar uma viatura. E nós podemos recusar o aluguer da nossa viatura, por exemplo, não é? Sim, podemos, deixa isto só dar vai um fazer ponto. o quê? Isto vai inviabilizar, não é, a produtividade nacional. Vai inviabilizar a produtividade nacional. Isto é uma forma de luta não violenta. É uma Sim, forma não, mas de... deixa só dizer, desculpa aí, que essa questão, pronto, do ponto de vista técnico, jurídico, aluguel de Ensino bens, sobre coisas móveis, móveis. arrendamento sobre coisas Imóveis. imóveis. Pronto, mas seja como for, se arrendares ao senhorio privado, se assim posso dizer, o não pagamento acaba, não cumprimento da prestação acaba por prejudicar o teu irmão também com sofrimento. Exato. Este método, pronto, aplica-se naquelas realidades onde esses meios alugados sejam públicos. Exato. Né? O público, e eu me recuso em pagar, como forma de protesto. Exato. Agora, se for um indivíduo da mesma Exato. dificuldade Bem, que eu, pronto, é nessa perspectiva. Mas a condução é essa que estás a fazer. De certa forma, é preciso levantarmos boicotes econômicas. Porque o que a gente come? Olha os nossos pratos, está-se a comer carcaça, está-se a comer comidas que nas outras paragens... Carcaça, Jaime? Não, carcaça é um tipo de... são restos, né? São esqueletos de aves. Ok. Estás a ver? O esqueleto de ave, a parte interna, aquilo que anteriormente comia-se e jogava-se no cão. Aqui, Exato, para cá. ok. E hoje é que o indivíduo vai ao armazém e compra aquilo para sua alimentação diária. Olha aquilo como luxo. Se nós não olharmos para isso como uma ofensa nacional e um atentado à saúde pública, Exato. não criarmos um boicote de não cooperação econômica, de não comprarmos isso e olharmos para a produção nacional. Nacional não é isto que os fazendeiros, os latifundiaristas fazem, os empresários do partido MPLA fazem, mas aquela produção que a gente faz nos quimbos, nas ombalas, onde há diversas criações de gados. Se nós não olharmos para aquilo como uma fuga, como uma saída, para contornarmos isso, isto não acaba. Consegues ver, Manangola? Por que continua a importar toneladas de caracaças, toneladas de patinhas, toneladas de asinhas? Porque os clientes, né, continuam agarrados a isso. Porque nenhum investidor vai investir em algo que não produz, que não tem procura, não tem clientela. Consegues perceber até aqui? Então é preciso ser boicote consciente para deixarmos de comprar aquilo e comprarmos aquilo que é saudável e não aquilo que a indústria quer nos impor. Mas já que estou com a palavra para darmos outra situação. Mas, Jaime, há um ponto que eu gostaria que ficasse esclarecido, não é? Nós estamos a apresentar todos esses métodos, é claro, mas estamos a ver um grupo de pró-democratas, não é? Ligado a praticamente... ou seja, o grupo teve essa iniciativa de luta não violenta, mas nós precisamos levar em conta, e é o que eu consigo perceber a partir do manual, que esses grupos não levam por si só, ou contando só consigo mesmo essa luta não violenta. É necessário que se estenda a luta, ou seja, é necessário contar com outras classes sociais. Classes sociais, refiro-me à classe trabalhadora, à classe religiosa. Por isso é que há questões aqui, que quando o Kim falava, por exemplo, quando falávamos, por exemplo, do boicotes em assuntos sociais, falávamos... Da suspensão, santuário e tal, santuário, quer dizer, há questões aqui, ou há técnicas que devem ser levadas a cabo
por pessoas específicas, por grupos específicos, por exemplo, a classe religiosa, não é? Ou a comunidade religiosa, a classe trabalhadora, a classe e etc, etc. Porque se nós pensarmos que são sempre aqueles que tomaram a iniciativa, os pró-democratas, os ativistas, estás a ver, somente eles, nos fica difícil, chega a ficar difícil, sim, não é a ser difícil para alcançar, fazermos esse exercício, como é que vamos sim, aplicar sim, e tal. Então, isso é só para ajudar. Não sim, é, e concordo debate. plenamente. Repara, todos nós aqui presentes nesta sala, e os que estão nos acompanhando, somos tão poucos para materializarmos essa luta que a gente prossegue. Nós vamos contar com o apoio da população. De todos. É uma luta que vai se fazer com todos. O que acontece é um grupinho lutando para o bem da coletividade e os restantes de braços cruzados, à espera que grupo A ou B resolvam a situação do país. É o que se espera nas outras paragens de África, que entregaram o destino aos militares, porque acham que aqui tem que surgir um militar para me livrar disto. Quer dizer, não acreditam no seu próprio poder. Exato. Então é preciso todos, não importa a religião, não importa a classe social, todos nós somos tanto pouco para materializarmos essa luta. Exato. Mas se cada um fazer, conforme o Anangola fez menção, desempenhar um dos submétodos ou técnicas, isto será certamente possível. Porque metade dos resistentes, se calhar, nem trabalham, mas precisarão de greve coletiva ou nacional, onde a classe trabalhadora terá que aderir a isso. Né? Então, pronto, eu concordo e depois juntos. Só para gerir um bocadinho o nosso tempo e também gerir aqui as intervenções, eu vou dar oportunidade ao Kim, não é, para falar. Kim, há aqui 3 métodos, não é? O método de ação por parte dos trabalhadores e produtores. A ação por intermediários, a ação de proprietários e gerentes. Eu quero que o Kim faça alguns comentários sobre esses 3 métodos. Mas assim, de forma resumida. O bom de tudo isso é que os métodos estão cada vez mais um dando sequência ao outro. Né? Por exemplo, nós aqui quando falamos do consumidor e falamos também dos fornecedores, não é? E agora estamos a ver a questão do trabalhador, também que é uma classe produtiva. Exatamente. Também uma classe produtiva. E por outra, queria também reforçar, sei que a minha abordagem quanto à política de austeridade não foi tão precisa. Tem tudo a ver, se poderia exemplificar do ponto de vista concreto, com a realidade que nós estamos a viver, não é? Políticas rígidas do ponto de vista do consumo, não é? Do ponto de vista do consumo, ou do ponto de vista do estado econômico do país, não é? Então nós praticamente estamos a viver mas essa ação por parte, essa política de austeridade é uma ação desencadeada pelos consumidores. É preciso enquadrar. Agora, há aquela política de austeridade que é mesmo da iniciativa. Bem, o cidadão angolano, por natureza, sempre viveu numa política de austeridade econômica, não é? Há uma inflação, há quase sempre uma inflação, vive sempre sob uma inflação e tal. Exatamente. Então, há aquela austeridade que é da iniciativa do próprio governo, mas para a manutenção da própria economia. Há esses casos, né, de austeridade para a manutenção da própria economia, mas há aqueles casos de austeridade que o nosso manual nos apresenta, que é desencadeada pelos consumidores. Exatamente. Como é que um consumidor desencadeia uma política de austeridade? A política de austeridade tem a ver com a questão da rigidez quanto à não produtividade, por exemplo, não é? Okay. Há aqui um exemplo concreto que eu poderia dar do ponto de vista histórico, tem a ver com a Marcha do Sal, realizada por Mahatma Gandhi, não é? Quer dizer, o governo, o regime colonial britânico na Índia produzia o sal e vendia o sal muito caro, não é? Muito caro. E nem toda a população, se assim posso dizer, ou nem a vasta população indiana tinha acesso, cobrava uma taxa muito elevada. Muito elevada, exatamente. Na tinha produção. acesso ao sal. Então, o que a população fez? A população usou política de austeridade. Não é? Como é que foi essa política? Por exemplo, Gandhi teve que convocar uma marcha
e da marcha tudo recusaram-se a pagar a pagar essa tal taxa, não é? Inflacionária, se assim posso dizer, e por outra passaram a invadir as salinas. Deixar de produzir, no exemplo que o Kim avança, Jaime, deixar de produzir o sal, por exemplo, é uma política de austeridade por parte, ou seja, desencadeada pelo consumidor? Ou então, no caso concreto de Angola, qual é o exemplo que se adequa a esta política de austeridade? Eu, ao torno disso, queria que o Kim me usasse de argumentos de razão. Mas então vamos partir para o boicote rapidamente, Kim. Boicote de trabalhadores, boicote de produtores, dentro do método de ação por parte dos trabalhadores e produtores. Quanto ao boicote de trabalhadores, é aquilo que o Jaime eu, como Angola, fez menção, o Jaime também reforçou, não é? Que aqui uma questão, essa é uma tarefa, específica de um grupo, vai lá, de trabalhadores, não é? Esses trabalhadores não têm aqui, do ponto de vista do seu exercício, não é? Não tem, aqui não estão especificados se são... Bem, estamos a falar de trabalhadores. É chegar... Exatamente, trabalhador... Não, pode dizer relativamente ao setor. Assinar o livro e abandonar. Relativamente ao setor, por exemplo. Não está a dizer que se tem a ver com a saúde, tem a ver com a educação, tem a ver... Não tem a ver com as indústrias, aqui não está, mas está a dizer que apenas é necessário que este trabalhador faça um boicote. Exato, agora ações por intermediários. Que, nesse caso há um único método, não é, que é o boicote de fornecedores e manipuladores. Se caso não haver comentários aí, podemos passar para a ação de proprietários e gerentes, dentro do qual vamos encontrar o método de boicote de negociadores. Aqui terei um comentário tão breve, porque eu estou a ver que aqui esta responsabilidade está a recair essencialmente para os agentes, volto a dizer, para os agentes econômicos. Por isso é que é a não cooperação econômica. Okay? Exato. Apesar que todo o potencial agente econômico vê-se responsável, não é, em fazer alguma coisa para que o poder econômico que sustenta o regime venha cada vez mais venha cada vez mais a ganhar a recessão que se pretende. Exato. Porque é necessário que não haja dinheiro, não é? Mas embora isso vai dificultar também em grande medida a população no geral, mas o maior alvo, não é, a tocar aqui é o regime, é o sistema. No entanto, estamos a falar do fornecedor, não é? O boicote do fornecedor. Por exemplo, o fornecedor tem um produto e o fornecedor pode dizer que eu não vou fornecer esse produto no mercado. Exato, e boicote de negociadores. Quer dizer, boicote de negociadores, estamos a ver aqui, tem o consumidor... É ter todas as condições para negociar, por exemplo, qualquer que seja o tipo de negócio, mas ainda assim negar. Sim, mas ainda assim recusar, exatamente, recusar em realizar o negócio. Não é? A recusa de alugar ou vender imóveis. Há necessidade de vender um imóvel, há necessidade de arrendar um imóvel, mas ainda assim há necessidade e também todas as condições, mas ainda assim se recusa nesses casos. Não é? Exemplo concreto. O presidente Lula da Silva esteve cá recentemente e trouxe uma equipa de empresários brasileiros que têm a pretensão de investir em Angola. Exato. E eles não têm aqui, eles não têm patrimônios em Angola. Não é? Eles vão precisar de uma estrutura para empreender os seus negócios. E é claro que eles vão arrendar. Mas vão arrendar aqui. Quer dizer, em muitos casos terão de negociar não só com os empresários nacionais, mas também com os cidadãos normais para aquisitarem todos aqueles elementos necessários para poderem investir. Nessa circunstância, sabendo das razões que os trazem no país, é simplesmente não negociar com eles, mesmo até tendo necessidade. Exatamente, nada mais do que isso. Eu acho que... Exato. Jaime,
Ação por parte dos titulares dos recursos financeiros. Dentro deste método de luta não violenta, vamos encontrar a retirada de depósitos bancários, recusa de pagamentos de taxas, encargos e multas, recusa de pagamentos de dívidas ou de juros, corte de fundos e de crédito, recusa de receita, recusa de dinheiro de um governo. Queira fazer algum comentário sobre essa técnica? Eu quero, sim, senhora. E obrigado. Então, vejamos. Quem cria um banco comercial precisa de clientelas. É com base nos depósitos dos seus clientes que o banco sobrevive. Porque, do ponto de vista econômico, o dinheiro faz dinheiro. Sendo isso verdade, se olharmos para aquilo que é o submétodo deste tópico, que é a retirada de depósitos bancários, visa emagrecer as contas ou o capital social ou financeiro de cada banco comercial. Partindo da ideia de que há necessidade dos cidadãos injetarem os seus dinheiros no sistema econômico de modo a alavancar, de modo a colocar a economia a funcionar. Retirando este dinheiro, a economia fica parada. A economia fica parada e reduz o poder que os bancos têm sobre os políticos. A Zagaia denunciou que bancos financiam partidos. E meia volta aparecem com os cofres vazios. Foi profundo e feliz o Zagaia, porque esse dinheiro que os bancos usam para fazer a imagem do titular do poder político, em véspera das eleições, é dinheiro de todos nós. A gente faz depósito nos bancos e esse dinheiro é usado de má fé, vá lá, para fazer a imagem do indivíduo. Então, este método de retirada de depósitos bancários é necessário porque isto corta, vá lá, de certa forma, as raízes do ditador continuar a fazer das suas. Muito, né? Bom. A recusa de pagamento de taxas é um protesto, é uma forma de ação não violenta, é não concordar com o pagamento de taxas. Pronto, eu pago taxa para quê? Porque eu tenho que saber o benefício do pagamento das taxas. Se eu pago a taxa de circulação para ter as vias asfaltadas... Qual é o objetivo de uma taxa, Jaime? Sim, não, a perspectiva é essa. O objetivo, porque as taxas são tidas como uma das fontes de receitas do Estado. Então, nos países funcionais... Há alguma diferença entre as taxas e os impostos? Sim, senhora, ligeira diferença. Deixa só lhe dizer. Nos países com economias funcionais, e nós aqui há diversas formas de financiar o Estado, que são os impostos, as taxas e os empréstimos, e vai lá, entre outros. Nós aqui temos a sorte de termos as receitas patrimoniais, crediticiárias e vai lá, e tributárias. A massa tributária vem do consumo. A questão da taxa é para o consumo, maior parte. Nós pagamos a taxa do valor acrescentado, que é o IVA, né? Do imposto do valor acrescentado. Aquilo é uma taxa, aquilo não seria imposto, aquilo é uma taxa de consumo. E nós fizemos confusão do ponto de vista de conceito, o que é uma taxa, e se pede tudo e mais alguma coisa. Mas aquilo que se paga, por exemplo, quando as taxas normalmente pagam-se para quando lhe é prestado um serviço público, não é? Certamente. Quando, por exemplo, vamos abrimos um processo em lide, em justiça, por exemplo, paga-se a chamada taxa de justiça. Não é imposto de justiça. Não, aquilo é mesmo taxa de justiça. Quando subimos num machimbombo, por exemplo, num autocarro público, paga-se uma taxa. Quando, temos uma viatura, paga-se uma taxa de circulação. Exato. Quer dizer, as taxas pagam-se no âmbito da prestação de um serviço público. Certo. Quer dizer, porque não pagamento o não pagamento, deixa eu só terminar, o não pagamento pressupõe dizer que não concordo, estás a ter uma gestão danosa, porque já pagamos taxa, imposto, e temos aquilo que chamam de receitas, patrimoniais, que o nosso mercúrio, diamante, urânio. Quem explora tudo isso é o Estado angolano, sobre a gestão do governo. E mesmo essa gestão não chega à nossa mesa. E ainda se nós pagamos imposto e taxas que também não se sentem na nossa vida. Logo, eu não pago nada que não consumi. É uma forma da luta não violenta. E não só porque essas taxas
o pagamento da taxa é uma via de financiar o próprio regime. Sim. Não, vamos pôr o regime, pronto, vai lá o regime ditatorial. O MPLA, estamos a pagar a taxa, estamos a cooperar com o regime, estamos a financiar. Se mantê-lo cada vez mais nós forte. Sabemos que quando os regimes, no caso, têm uma fonte de renda muito robusta, mais dificuldades causam para a teremos população. Também para... Sim, porque depois confunde-se o gestor público como dono da coisa pública, né? Não gere. Agora, já para outro ponto, estamos aqui a falar... Recusa de pagamentos de dívidas ou de juros. Sim, então vejamos, todo cidadão com, vá lá, em pleno exercício essas capacidades. Arrendaram, por exemplo, os apartamentos das centralidades, não é? Sim. É uma renda resolúvel que o cidadão vai pagando e tal, e depois de um certo tempo recusa-se em pagar essas dívidas. Sim, porque eu sou um cidadão, tenho direitos e deveres nesse país, logo vou para um banco comercial ou para qualquer lado fazer um empréstimo financeiro. Exato. Para fazer a devolução ou a devolução da prestação num prazo de 2 ou 3 anos. E eu simplesmente recuso-me a pagar. Exato. Há aqueles créditos também que são dados no âmbito dos programas do Estado, sociais, PRODES, entre outros projetos que enriquecem já os ricos e dificultam aqueles que nunca tiveram nada. Exato. Logo, receber e não pagar. E nós vimos um indivíduo que até é adulto, e muitos faliram o Banco Espírito Santo Angola. Não existe em Angola o BESA. Quem faliu? Está no poder hoje. Não, mas nós consegues perceber? Até hoje nunca devolveram aquela dívida. Então, nós também podemos usar uma forma de luta não violenta, de adquirirmos empréstimo financeiro ou mobiliário e não fazermos a devolução. É uma forma de luta não violenta. Isto se engloba na ação por parte dos titulares de recursos financeiros. Quem detém uma conta bancária pode, sim senhora, requisitar um empréstimo bancário. Agora, já mesmo para concluir... Os 3 pontos acho que nós já abordamos, mas se tiver alguma coisa a dizer a respeito, lhe darei um minuto. Sim. Eu concordo consigo, já abordamos a questão da recusa da receita, cortes de fundos e créditos, já abordamos e muito obrigado por fazer-me lembrar. Eu só queria também esteja à vontade, aquela questão técnica sobre sobre a taxa, sobre o imposto, não é? Sim. Queria também dar um contributo. Taxa, do ponto de vista da contrapartida, taxa é quando há uma contrapartida direita, né? sobre serviço. Há uma contraprestação direta. Exatamente. Agora, imposto nós podemos pagar o imposto. Há quem diz que no imposto não há uma contraprestação. Exatamente. Há quem diz que há, mas indireta. Exatamente, porque nós podemos pagar imposto para A e o valor servir para outra. C. Muito bom, é Kim, apenas muito isso. Bom, muito bom, Kim, muito obrigado. Kim, mas como está mesmo já com a palavra, eu gostaria que aproveitássemos esses últimos minutos que temos para falar um bocadinho sobre a ação de governos, falar desse método, dentro do qual vamos encontrar embargo doméstico, vamos encontrar também lista negra de comerciantes, vamos encontrar o embargo de vendedores internacionais, vamos também encontrar embargos de compradores internacionais e, por último, embargo de comércio internacional. Quero fazer algum comentário sobre isso ou nem por isso? Isso é no âmbito da política externa, não é? No âmbito da política externa, não é? Estamos a falar dos governos externos. Sim. Ou seja, o olhar que os governos externos devem ter sobre o governo autoritário vigente, sobre o governo, sobre o regime autoritário, né? Porque o regime autoritário ele é concomitantemente o governo e Estado, não é? Então é sobre isso que aqui o manual está a sugerir. Mas antes disso é necessário que os democratas trabalhem nos bastidores, exato, não é? A fim de persuadir esses governos, por exemplo, do ponto de vista da União Europeia, o governo que mais protege, que mais procura fazer a lavagem ou branquear a imagem do governo angolano. Explique só. Eu vou chegar esse embargo, desculpe-me só, essas ações de governo são desencadeadas. Quem desencadeia
essas Esses ações? são os Ok. governos externos. Ok. Por exemplo, eu estava aqui a fazer menção ao governo português a nível da União Europeia. O governo português é o governo que, de um tempo a esta parte, procurou sempre branquear a imagem do governo angolano, não é? Ok. E é necessário que este governo lhe seja responsabilizado do seu papel, do seu contributo, para que este governo venha, porque nós em África, este debate é um debate muito exaustivo, não é? Nós em África estamos a vivenciar um momento de golpe de Estados sucessivos. Exato. E nós estamos a ver o posicionamento dos governos ou dos Estados europeus estão cada vez mais contra estes governos, mas em contrapartida há uma incoerência política por parte desses Estados, porque eles apoiam diretamente os ditadores, não é? Apoiam os regimes ditatoriais em África, são indiferentes em relação ao grito de clamor, não é? Das sociedades civis africanas, mas quando acontece uma reviravolta do regime vigente africano, sobretudo quando o acontecimento é fundamentado em golpe de Estado, eles insurgem-se, não é, contra a legitimação do governo que depôs o ditador. Mas isso é uma incoerência grosseira, porque os governos, não é, a nível do mundo, ou os governos a nível das potências mundiais, deviam apoiar de forma significativa para que esses governos Bem, mas o que isso tem a ver com a legislação de governo? Por isso é que estamos a falar, por exemplo, do não consumo de mercadoria, onde é que estamos até? Por isso é que estamos a falar, por exemplo, lista negra de comerciantes, não é? Nós temos comerciantes angolanos que estão envolvidos em, por exemplo, nós tivemos aqui aquele caso de diamante de sangue e outros casos mais, não é? Nós temos negociantes que têm as mãos sujas de sangue. Não, a questão é estar envolvido, ou a questão é estar envolvido ou a questão é estar inseridos num regime. Sim, e os democratas devem ter capacidade de influenciar a comunidade internacional para desencadear essas ações. Pelo fato deles serem, não é, ou deles terem as mãos sujas, exato, não é, deles terem as mãos sujas, eles devem encostar na lista negras. Okay? Sim, mas deve constar na lista negra de comerciante, por exemplo. Embargo de vendedores internacionais. Nós temos vendedores internacionais. Okay? Nós temos recursos. Por exemplo, quem controla a indústria diamantífera em Angola, ou quem controla o comércio diamantífero em Angola. Não é? Nós temos grupos, nós temos individualidades em Angola que estão envolvidos neste negócio. E quando vamos analisar a questão, por exemplo, da exploração desses recursos, vamos ver que os trabalhadores estão cada vez mais em constantes protestos, porque não são tratados com dignidade. Então, era necessário, okay, que esses comerciantes internacionais, esses vendedores internacionais, constassem, não é, se estou correto, a lista negra de comerciantes, não é? Sim, para concluir, que em embargo de compradores internacionais, praticamente o inverso do que acabou de dizer, mas se puder comentar, não pode concluir, porque vou dar um minuto. Depois de concluir, vamos passar para o nosso minuto, não é? Se não tem mais nada por comentar... Não, é tudo sequência, o embargo é... Muito obrigado, Kim. Estende-se embargo para o Estado, não é? Embargo... Sim, mas então, sim, o que eu queria dizer antes do nosso minuto, sim, a questão do embargo é retirada, é negação. Ou seja, sair desse território... porque o território é dominado por um regime tirano. Todo regime, todos os países internacionais que defendem a democracia... Embargo é praticamente interditar. Sim, é retirado. Vai depender do sentido onde quiseres levá-los. Mas estou a dizer assim, todos os líderes ou países democratas que nós conhecemos a nível do mundo, que, fruto da luta dos resistentes democratas em Angola, denunciarem que esse Estado é um Estado tirano ou ditatorial, eles têm a obrigação moral de não cooperarem com esse Estado. Exato. Se tem edifícios, se tem empresas no seu país, tem que embargar, fazer aquilo que chamamos de embargo internacional. É abandonarem o território, regressarem, porque esse território é do ditador. Não é interditar aquela atividade lá. Exatamente. Quando se diz embargar, por exemplo... Sim, mas interditar o quê? Para quem, por exemplo, para quem é um vendedor
Para quem é um comerciante internacional, por exemplo, vai adquirir mercadoria e exatamente. Nós aqui estamos a falar de embargo doméstico. Não, nós aqui, ilustre. Nós aqui estamos a falar embargo de compradores internacionais. Esse é outro ponto. Sim, embargo de compradores internacionais. O debate não é esse. Aqui temos embargos de comércio internacional. Pois. E aqui temos outro, embargos de vendedores internacionais. Então, teremos a oportunidade a de discutir posição, essas questões. sim, mas está a dizer o quê? Que a posição programa, que estamos mesmo já na reta final, sim, e eu mas gostaria de deixar um minuto para fazerem qualquer comentário sobre o que estamos a discutir ou sobre um tema atual, talvez, que acham interessante. Podem fazer um comentário, né? Tem mesmo só um minuto a cada um. Vou começar com Kim. Meu minuto eu gostaria de aproveitar de forma a reiterar veementemente a necessidade de acreditarmos na não violência como uma arma eficiente para conseguirmos inverter o quadro, ou seja, sairmos da ditadura à democracia, e que de nada vale alimentarmos a esperança em golpe de Estado, porque golpe de Estado não trará a solução que todos nós almejamos. Embora de forma emergente ou imediata, o golpe de Estado vai trazer uma mudança simbólica, porque os rostos dos ditadores poderão mudar, provavelmente, mas a ditadura terá mais chance de vencer outra vez. Então, é necessário que acreditemos na não violência como uma arma poderosa para juntos Muito mudar. Obrigado, Kim. Jaime, um minuto. Não, eu não tenho nada a dizer nesse meu minuto, só tenho a agradecer pela essa edição e para todos aqueles que nos acompanharam. Obrigado. Muito obrigado, Jaime. Muito obrigado, Kim. Obrigado, infelizmente há muita coisa por se discutir. 1 hora de tempo nunca é suficiente, nunca será suficiente para discutirmos essas questões de tão exaustiva que são. Hoje vamos ficar por aqui. Prometemos voltar na próxima quinta-feira para darmos continuidade ao mesmo tema, mas com subtópicos diferentes. Deixa recordar que o tema que está a ser discutido até aqui é raiva, revolta e revolução. Bem, esse tema é tão exaustivo, tal como disse. No próximo programa vamos então dar continuidade mesmo. Quero agradecer a vossa predisposição de estarem aí do outro lado a nos acompanhar. Para quem ainda não subscreveu o canal do YouTube do Observatório da Imprensa, subscreva. Pode também subscrever o canal do YouTube Clube K, onde as nossas matérias as nossas discussões são publicadas. Podem também seguir a página do Facebook Apito Repórter e, por acréscimo, podem seguir as páginas ou as contas do Kim de Andrade, Jaime MC, João dos Santos Manangola, que também têm passado algumas novidades do nosso podcast de Impacto. Muito obrigado, então até a próxima semana.